Olá, boa noite. Boa noite a todos vocês que vão iniciar essa live aqui comigo. Eu gostaria de pedir que você pudesse colocar a cidade da onde você está falando, também enviar aí no aviãozinho essa live para outras pessoas para que possam estar acompanhando. E hoje o nosso tema é dentro do tema do Maio Laranja. Nós estaremos falando sobre a Lei Joana Maranhão. Então eu gostaria que você colocasse aí a sua cidade, nos dissesse de onde você vai nos acompanhar hoje e que você pudesse encaminhar essa live para um maior número de pessoas, para que a gente possa iniciar falando dessa lei tão importante. E hoje com uma convidada tão especial, que é a Cláudia, a doutora Cláudia Camargo, ela que é advogada, nós vamos estar apresentando ela daqui a pouquinho. E eu peço para que você possa encaminhar essa live para o maior número de pessoas. Olha aí, Recife, que legal, Pernambuco, estive em Pernambuco, finalzinho do ano passado, e fui muito impactada nessa terra, Josi. Então vamos mandar para o maior número de pessoas, para que a gente possa transmitir aí essa live, poder falar desse assunto tão importante. Tô aqui mandando para algumas pessoas e gostaria que você fizesse o mesmo nesse momento. Ok. Boa noite, Micaela, Felipe, Josi. Muito obrigada pela presença de vocês. Cleide. Boa noite a todos. Vou estar aqui encaminhando o convite então para Cláudia, para que a gente possa dar início, para você que chegou aqui no horário. Tempo precioso de aprendizado para todos nós. Enviei aqui. Aqui, boa noite. E aí, minha linda? Tudo bom? Tudo bem? Que saudade. Verdade, hein? Coisa boa, né, Cláudia? Digo sempre que é uma correria tão grande para nós o maio, mas ele é sempre muito bem-vindo e poder falar sobre esses assuntos e trazer à luz tantos conhecimentos, ele é muito importante. Verdade. Então, para todos que estão entrando aí, muito boa noite a todos vocês que vão acompanhar esse tempo aqui conosco. Olha a Regiane aí. Oi. Cleide. Então, é muito bom iniciar. Ontem eu fiz a live com a Raquel, e foi muito precioso aquele tempo. E eu vejo que todas as lives que vão seguir neste mês, elas são importantes. E nós precisamos, de fato, falar sobre esse assunto. E que bom que ainda temos esse espaço, no qual a gente ainda pode se expressar e realmente falar, trazer conhecimento para todos nós. Para quem não conhece, então, a nossa convidada de hoje é a Cláudia Camargo, a doutora Cláudia Camargo, advogada, presidente da OAB Vai à Escola em Campinas, também é diretora do Instituto Proteja, na cidade de Campinas, São Paulo, entre outras funções. Eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho, esse é um breve resuminho, mas é uma amigona, né, que eu tive a honra de conhecer o ano passado, estávamos juntas no maio do ano passado, né, Cláudia? E conseguimos fazer ações em vários locais e conseguimos ver, de fato, na prática, o que é trabalhar com prevenção. Então, eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho e logo depois a gente já começa esse bate-papo aí, super informativo. Boa noite a todos que estão entrando aí. Doutora Sandra Marques acabou de entrar, uma parceira nossa aqui também, já esteve em Campinas. Eu espero que esteja no dia 27 agora de maio com a gente. E todos os outros que estão entrando, as outras pessoas aí, gente, convida e manda o aviãozinho, porque é importante, né, a gente ter esse momento de troca de informações, porque a gente vê tantas coisas acontecendo. A Tanise falou para eu me apresentar, mas ela já me apresentou, eu não gosto muito de ficar fazendo toda essa, né,
eu acho que o mais importante é que a gente tem um propósito aqui de ajudar vidas, impactar vidas, né? Com o meu trabalho como advogada, educadora também, e diretora do Instituto aqui no estado de São Paulo, e a gente está levando para todas as cidades, não só para Campinas, mas a nossa intenção é abranger o estado, depois o Brasil, nessa rede de proteção e também da educação, né? Uma educação com qualidade, uma educação inclusiva que a gente trabalha aqui, porque todas as crianças precisam serem educadas, ensinadas a se proteger, né? E também erguer a voz delas. Porque a gente, eu sempre falo, a gente quer falar pela criança, mas não, a criança tem voz, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida, e é isso que a gente faz aí no nosso trabalho, no nosso dia a dia, ouvindo, né? Acreditando, porque a gente vê muitas crianças que estão sofrendo, mas a família não acredita, e a gente vai ver agora que tem uma lei que, inclusive, eu já tive casos que me disseram, ai, doutora, como você trouxe essa boa notícia para mim, né? Então, a gente vai debater um pouquinho aí. Você mande a sua pergunta. Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Mande a sua pergunta. Se a gente não souber responder agora, a gente depois vai mandar para você. Mas, assim, a gente vai falar de forma bem tranquila. Ninguém vai falar o juridiquês aqui, né? Porque não é a nossa intenção também. A gente quer passar a informação de uma forma bem tranquila e também bem fácil, acessível. Porque não adianta a gente ficar floreando as coisas. A gente tem que passar a informação para que todos tenham entendimento e possam acessá-la. Porque quando nós adquirimos conhecimento, né, Cláudia, tem tantas pessoas que são sábias, que conhecem, que entendem, mas que não sabem se expressar, não sabem passar esse conhecimento. Eu acho que isso é uma graça mesmo que nós recebemos, né? Eu posso dizer isso porque também conheço o trabalho que tu executa e desenvolve, de poder falar. A gente consegue falar desde a educação infantil até ensino médio, e a gente consegue falar com pais, enfim, com todas as classes, a gente consegue se adaptar e trazer esse assunto que ele é tão pertinente, tão forte, tão necessário, tão difícil ao mesmo tempo por ser considerado um tabu na nossa sociedade, tão complexo, e a gente consegue desenvolver isso em diversas formas, de diversas falas, para que todos os públicos de fato sejam atingidos e que a gente possa disseminar o conhecimento. Eu tô vendo aí bem em cima da tua estante dois livros muito conhecidos meus, né? E Então gostaria aqui. já de iniciar falando dele, até porque ele vai puxar o nosso assunto de hoje, né? É o livro Bailarinas Também Choram e o livro dos Heróis Também Sofrem. Então, para quem não conhece o nosso trabalho ainda, né? Eu sou a Tanise aqui da Diversão em Letras, e esses dois livros, eles abordam a temática de prevenção ao abuso sexual para as crianças de uma forma muito lúdica, muito tranquila. Não é porque eu escrevi, mas é porque, de fato, a gente conseguiu colocar esse conteúdo de uma forma muito tranquila para as crianças. E o que chama atenção? Oi? Deixa eu só te interromper um pouquinho aqui para agradecer a doutora Paula, que entrou aqui, e a filha dela tem nos ajudado aqui, sendo a Karina, a nossa bailarina aqui na contação de história. Que lindo! Doutora Paula, Paz, seja bem-vinda, muito obrigada. Que legal! Então, esses dois livros, né, Cláudia, eles têm algo em comum. Os dois foram escritos a partir de histórias reais, de escutas que eu tive no meu consultório e de adultos que relataram os seus abusos sofridos ainda na infância. E esses dois adultos demoraram muito tempo para falar sobre o abuso sofrido, né? A Karina teve 34 anos de silêncio, né, a nossa bailarina, e o nosso Fabinho também, mais de 30 anos, também de silêncio, e não abriram essa história para outra pessoa, abriram para mim, e aí aquela função, né, tão triste de escutar, é uma escuta tão dolorida, tão difícil, tão doída, mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, nossa, eles confiaram em mim, né? Eles confiaram em nós para trazer essa história, para poder pedir ajuda, ainda que já tivesse passado mais de 34 anos, como no caso da bailarina. E o que chama a atenção, né, desses dois casos?
silêncio por muito tempo, né? Um medo de contar para a família. Por quê? Porque eram pessoas próximas, eram pessoas boas demais para essa família. E a questão de contar, e como tu disseste antes, né, dos pais não acreditarem, de não ter voz, embora essa criança hoje tenha voz e a gente lute para que ela tenha voz, as crianças vítimas não têm essa voz, elas têm medo de contar. Quando elas contam, na maioria das vezes, ou quem ouviu pela primeira vez não acredita, né? Então é tão difícil quando elas falam isso pela segunda vez. Então, o que aconteceu com a bailarina e com o nosso Fabinho aqui dos livros, acontece todos os dias, infelizmente, na vida real. E esses dois personagens, né, que foram duas pessoas reais que passaram por essas situações tão dolorosas e tão tristes, não tiveram a chance de denunciar, porque já havia passado o tempo da denúncia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nessa live. Então, tem alguém aí mandando um abraço para a doutora Cláudia, Sim, do do México. México. Olha Doutor só, Rodolfo, seja bem-vindo. Quanto tempo, né? Ele sempre prestigia nossas lives, nossos eventos quando são online. E eu espero ainda recebê-lo aqui no Brasil para um evento presencial, né? olha só. Seja bem-vindo, doutor Rodolfo. Então, Cláudia, hoje nós vamos discorrer sobre uma lei que é uma lei talvez bem nova, né, dentro do nosso estatuto aí. A gente tem a Lei Joana Maranhão, que é a Lei 12.650 de 2012, que estabelece, então, que o prazo de prescrição de abuso sexual da criança e do adolescente seja contado a partir da data em que a vítima completar 18 anos. Né? E com isso, então, desde 2012, as vítimas do nosso país ganham mais tempo para denunciar e para punir os seus agressores, seus abusadores. No caso da bailarina, quando ela me contou, eu acho que quando ela assimilou todas as coisas que haviam acontecido e tomou coragem, ela já havia passado esse tempo também, né? De 18 para 20 anos já havia passado esse tempo que a lei hoje abrange. Mas, enfim, o que nós queremos trazer esse debate aqui? O que importa essa lei? Por que ela é importante e quais as questões que ela surgiu a partir de 2012. Se tu quiser contar um pouquinho da história, quem é, né, a Joana Maranhão, para quem não conhece, então a palavra é contigo. Bom, vamos lá. Eu vou só ressaltar aqui que o Dr. Cazé, né, que está aí na luta também já há anos, ele participou dessa CPI da pedofilia que deu origem a essa lei, né? E a gente teve tantas outras inovações ao longo desses anos aí, mas é ainda muito novo e ainda também muito pouco aplicado na prática, infelizmente. Como a gente, você, né, e a doutora Raquel ontem falaram na live, a gente tem boas leis, muito. O Brasil tem várias leis. Eu acho que a gente não precisa mais criar leis, né? O que a gente precisa é efetivar as leis que a gente tem e, principalmente, olhar para as vítimas e saber que elas precisam de justiça, né? Porque a gente também é uma justiça que, às vezes, não cura esse trauma, mas dá uma amenizada, como algumas vítimas já me falaram. Bom, a Joana Maranhão, ela é uma atleta, né? E ela sofreu e demorou também um tempo para ela ter voz, né? Principalmente no esporte. Hoje a gente também trabalha muito com a questão dos esportes, os grêmios, agremiações que lidam com crianças e adolescentes. Eu, particularmente, tenho filho que desde pequenininho foi para a escolinha de futebol, então era sempre um cuidado, né, no vestuário, com quem você tá, não deixa as pessoas te tocarem, porque isso acontece em todos os lugares. E aí aconteceu com ela, e depois, quando teve a CPI da pedofilia, ela foi uma das vozes, né, que se levantou lá para dizer, olha, eu fui vítima, eu não tive o apoio, e também depois, quando eu entendi que eu poderia, né, de repente, fazer justiça por
procurar a justiça já não tinha mais, porque antes dessa lei dependia também do pai, da mãe, até por N motivos, a prova, né? Porque às vezes a gente não tem o ato consumado. Então é uma problemática, e aí as pessoas falam assim, olha, mas como que eu vou provar depois de anos? Mas hoje a gente já tem esses mecanismos com a lei Joana Maranhão. É importante falar para vocês aí, e né, Tanise, a gente sabe, porque a gente convive e quando a gente faz palestra, muitas pessoas reagem, porque eu já fui em escola falar sobre o Maio Laranja e depois a aluna veio e falou, nossa, você falou tudo que eu precisava ouvir e você me deu uma pontinha de esperança. Porque a gente também já teve casos em que a adolescente é abusada, e aí a gente faz todo um trabalho para acolher essa vítima, para ela ter um momento especial para falar, e às vezes ela fala com quem, né, deveria protegê-la, que às vezes não está sabendo, mas aí ela fala, a família fala, não vou denunciar porque é meu irmão, porque é meu parente, enfim. E aí ela acha que não tem mais jeito, mas tem, né, a partir de 2012 com a lei Joana Maranhão. Eu tenho casos, inclusive, de adolescentes que completaram 18 anos e depois vieram me procurar e abriram o boletim de ocorrência e foi instaurado um inquérito e tudo mais. E ela está com uma ponta de esperança ainda de ver o seu agressor ser punido mesmo, porque o processo é lento, a gente sabe disso também, né, Tanise? O importante é ressaltar que quando uma criança fala, e a gente ontem abordou isso, né? Hoje, de todos os casos que são notificados, a gente entende que apenas 10% de todos os casos ocorridos são notificados. Então, a gente sempre toma de exemplo, né, 2019, que teve 17 mil denúncias. Então, se houve 17 mil denúncias, houve 170 mil casos, né? Porque só 10% denunciam. E como é difícil, nós falávamos isso também na live de ontem, como é difícil a denúncia, por quê? Porque normalmente em 73% dos casos é intrafamiliar, né? São pessoas muito próximas daquela criança, então é pai, é avô, é tio, é irmão. Então é muito triste, porque se eu denunciar, o meu tio vai ser preso, o meu avô vai ser preso, né? Então tem toda essa demanda de estrutura familiar que traz isso. Mas o que é importante, né? Antes não se tinha voz, porque se essa criança falasse e os pais resolvessem não denunciar, acabava ali e não tinha o que fazer, porque sem denúncia a gente também não consegue avançar. O que as pessoas não entendem é que se a denúncia tem uma demora e é longa a espera, sem denúncia é pior, né? Porque aí a gente não tem mesmo o que fazer e não tem como mudar a realidade das coisas. Então essa lei trouxe esse refrigério para aquela criança que não teve o apoio da família, ou que a família não acreditou, ou que, enfim, né, não quis de fato levar essa denúncia adiante. Então, essa criança, a partir dos 18 anos, ela tem a voz de ir em algum lugar, uma delegacia, procurar um advogado, enfim, e entrar com uma ação. E é isso, eu gostaria também que tu pudesse discorrer um pouquinho como que funciona, como que tá essa função de espera, que todo mundo diz que é muito demorado. É mesmo demorado, doutora? Como que funciona tudo isso, né? Como que é o trâmite dessa denúncia após os 18 anos? Tu já pegou algum caso assim e como é que tem funcionado isso na prática? Olha só, a gente tem. Eu acompanho um caso, a pessoa está com 36 anos, né? E ela só decidiu também porque ela falou assim que acredita que ele fez outras vítimas, inclusive dentro da própria família, né? Porque quando um fala, o outro também se sente fortalecido para falar, né? É como se a gente começasse a espalhar alguma coisa aí e as pessoas falam, não, ela falou, agora eu também vou falar, né? Eu também tenho essa dor. E às vezes a gente vê que aquele abusador, ele fez várias vítimas. Não foi uma só, né? E todas se calaram. Todas se calaram. E aí, quando uma reage, a gente começa a perceber. As pessoas maiores de idade que sofreram também vêm, porque às vezes elas começam a reviver aquele trauma. Já teve um caso que ela falou assim: quando ele pegou a minha filha no colo, já me veio
toda aquela história, né? E por mais que eu estivesse perto, era assim, será que ele não vai tocar minha filha? Porque eles sempre dão um jeitinho e tudo mais. É um processo demorado, né? Infelizmente, também falta um pouco de preparo das autoridades, porque quando a vítima vai lá sozinha, é um tratamento, quando tá com um advogado, às vezes a gente precisa brigar um pouquinho mais também, né? E, infelizmente, alguns desencorajam a vítima a fazer o boletim de ocorrência, ah, mas já passou, mas algumas coisas assim, né? E isso tem prejudicado. E aí acaba tendo o abusador tendo a sensação de impunidade, fortalecendo, né, para mais práticas. Então a gente precisa assim melhorar, porque é demorado. Às vezes eu falo, não desista, né? A gente vai chegar, a gente está juntas e tudo mais, porque tanto na delegacia quando é instaurado um inquérito, às vezes você precisa ser ouvido mais de uma vez, que é diferente hoje, até por conta da lei da escuta, que a gente também vai falar um pouquinho, que é só uma vez, né? E é uma coisa assim, quando a gente vê a violência, tanto da criança, adolescente, como a violência doméstica, que eu atuo também, você chega lá, a vítima fala, conta a história, depois ela tem que contar de novo. Se ela conta um detalhe a mais que ela lembrou, ou se esqueceu de alguma coisinha que ela falou, já cria aquele clima de desconfiança, né? E joga um balde de água fria na pessoa que ela fala, não, não quero mais saber, eles não acreditam em mim, eu que sou a louca, eu que sou a mentirosa. E a criança é assim. Gente, só para vocês terem ideia dessa situação, eu tenho um caso de uma menina de 9 anos e ela foi tocada por um menino, por uma outra criança da idade dela. E ela contou isso para a pessoa que deveria protegê-la, e a pessoa falou: não, você está sonhando com isso, você está inventando tal. E a gente teve um estudo, né, psicossocial por conta de um processo de guarda, e nesse estudo ela trouxe esse relato. Nesse estudo, para você ver. E ela falou: eu me sinto desconfortável, porque o meu corpo, né, foi tocado, eu me senti assim, estranha, né? No jeitinho dela falar, eu me senti estranha. E aí o que aconteceu? Quando eu fui falar, a pessoa mandou eu me calar, né? Então, assim, a gente vê que começa na infância, e aí a gente depara com um adulto que, quando ele começa a narrar para você, é uma tristeza, como você disse, porque a gente não vê mais o adulto, a gente vê aquela criança machucada, né? E aí, quando a gente começa um processo que daí alguém desmotiva, é muito ruim, é muito triste. E às vezes chega assim, a pessoa fala, não vou dar mais continuidade, e a gente precisa de um apoio psicológico, né? Uma terapia, para ela se fortalecer novamente e dar continuidade. Então, assim, gente, o processo não é uma coisa fácil, né? Até porque a pessoa revive todo aquele trauma, e sem contar, assim, que você espera a justiça e às vezes ela demora um pouco. Mas é importante da gente ressaltar que muitas vezes a justiça já não é para nós, né? Dependendo da idade da vítima, ela já superou, ela já trabalhou isso, ela já conseguiu dar a volta por cima, né? Foi resiliente, conseguiu ter uma vida. Nem todos conseguem. É muito triste, porque as marcas que um abuso sexual deixa ao longo da vida, elas são muito fortes, e realmente precisa de uma estrutura, né, emocional, psíquica aí para dar conta disso. E a gente sabe que vai depender muito de quanto tempo que essa criança foi vítima, por quem que ela foi vítima, tudo isso vai contribuir aí para essa resolução, vamos dizer assim, desses conflitos. Mas a verdade é que quando alguém denuncia, quando alguém vai à frente, às vezes não é mais para sua justiça própria, mas é como tu disseste antes, né? É porque eu penso que outras pessoas ainda estão sendo vítimas dessa pessoa, né? Então, eu já recebi relatos de pessoas que me disseram assim, ó, hoje ele tem 60 e poucos anos, eu não sei o que ele fez com outras crianças. Eu não sei o que ele fez com netos, com sobrinhos, enfim, tinha muita criança na família dele, né? Então, assim, esse ato de poder falar é, de fato, encorajar os outros. Por quê? Porque a questão do abuso, a gente sabe que ele também está ligado àquela sedução que o abusador ele faz para a criança, né? Aquela questão de dizer, olha só,
se tu contar, ninguém vai acreditar em ti, não é bem assim, né? E aquela função, assim, de muitas vezes ser uma pessoa tão legal, tão boa para a família e deixa a pessoa na dúvida. Nossa, às vezes ele é a melhor pessoa do mundo. Como que essa pessoa faz isso comigo, né? Então, no caso da bailarina mesmo, eu questionei por que tu não contou antes, né? Por que tu não falou para a pessoa que estava próxima a ti? E a resposta dela foi: ela era tão boa para mim. Como que eu ia dizer que o irmão dela fazia aquilo comigo, né? Então, assim, são inúmeros relatos e que eles vêm, assim, banhados, né, de tantos sentimentos que a gente, às vezes, não tem o que falar, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Tanise, como que tu consegue lidar com isso? Eu não sei também, né? A gente precisa de uma graça sobrenatural. Aí, claro que a gente tem toda uma técnica que a gente estuda, a gente está sempre buscando conhecimento, né, Cláudia? Mas tem situações que a gente tem que chorar junto, não tem o que fazer, né? É também desafiador para a gente. Então, assim, o que a gente tem que se apegar? A gente tem que se apegar nas leis que existem, de fato, e tentar fazer com que elas venham a cumprir o propósito para qual foram criadas, né? Então, existe essa lei e é encorajar mesmo as mulheres que já têm mais de 18 anos, né? Que ainda tem até, são os 38 anos, né? No caso, até 38 anos de idade. No caso do estupro, né, a prescrição dele é de 20 anos. Então, a partir dos 18 anos, ela teria até 38. Corrupção de menores, 12 anos. Então, é a partir dos 18, mais 12, 30 anos. Favorecimento à prostituição, 16 anos. Então, até 34 anos. Isso é muito importante, porque, assim, a criança sozinha, ela não pode ir lá fazer o boletim de ocorrência e pedir processo e tudo mais, né? E às vezes o adulto que está com ela, que deveria lá representá-la até os 16 anos, né, incompletos, e a partir dos 16 assisti-la, não quer. Não quer, porque como a gente já falou e sempre fala, é alguém muito conhecido, às vezes é alguém assim da família, enfim, N situações. Para você ter ideia, Tanise, eu tive numa escola e a menina falou, comentou com a gente, a escola. Gente, importante aqui falar, né? Eu estou muito em escola, que a escola é a que mais denuncia. A escola é que mais acolhe. A gente tem visto muitos problemas aí, né? Essa questão de violência nas escolas, mas tem muita gente, tem muita criança, muito adolescente que só consegue, às vezes, assim, falar lá na escola, né? Quando a gente ministra ou quando ela tem uma relação mais próxima com o professor, com o coordenador, que tem aquele olhar atento, que vê que ela não está bem, né? Então, é muito importante. O papel da escola tem sido essencial na nossa luta, né? E ela chamou. E aí, sabe o que foi mais difícil para eu entender? Que eu fiquei, assim, perguntando até para Deus, né? Como pode? Quando a mãe dela soube, a mãe disse: tudo bem, não tem problema. Eu sofri também e eu sobrevivi. Ela vai sobreviver. E aí, o que é importante a gente dizer? Que a criança, adolescente, ele não nasceu para sobreviver. Ele nasceu para viver, viver com dignidade, se desenvolver e para ser uma pessoa adulta curada, né? Sem traumas, para poder gerar benefícios para a nossa sociedade também, né? Porque o adulto, quando ele carrega esses traumas, ele tem uma problemática aí na vida, nos relacionamentos, na profissão, em todas as áreas, né, da vida dele, vai ter esses problemas aí, essas dificuldades. A gente tem casos de pessoas que sofrem o abuso sexual, que tentam um relacionamento, mas tem problema no relacionamento por conta daquele trauma, né? Eu conheço meninas assim que mulheres hoje casadas, que me disseram que tiveram muito problemas com a vida sexual dentro do matrimônio por conta da situação vivenciada, né, sofrida na infância. Porque às vezes não tem também o respaldo de um profissional, né? Não tem da família, não tem do profissional. O profissional hoje, o psicólogo, o terapeuta, às vezes o psiquiatra, porque tem casos que é para psiquiatria, né?
É muito importante. A gente tem feito uma luta muito grande aqui em Campinas para ter o psicólogo nas escolas, porque às vezes a gente está ministrando, né, Tanise? E aí a gente tem que acolher, a gente tem que ser psicóloga, mãe e tudo ali. Porque a criança, o adolescente, ele começa a falar mesmo, e às vezes a gente vai ministrar um tema que não é do Maio Laranja, mas ele se sente tão acolhido, ele se sente tão à vontade que ele acaba partindo para o lado do abuso sexual, né? Então, é muito importante. As leis que a gente tem no Brasil, elas são muito positivas. O que a gente precisa é de efetividade. Eu queria dizer aqui para o Luiz, o Trino, que entrou, um grande amigo da faculdade, Juiz Trino, seja bem-vindo à nossa live, tem contribuído aí para a gente no Poder Judiciário e feito a diferença. Então, é assim, o que eu vejo de importante quando a gente propaga essa informação? Porque muitas adolescentes que não sabiam, que achavam que já estava perdido, elas têm aquela pontinha de esperança e ao completar 18 anos, elas mesmas, né, vão dar início a esse inquérito. E aí, Tanise, eu vou aproveitar aqui só para falar da Lei 13.431, que é o passo a passo após a denúncia da violência sexual, tá? Então, qual que é o primeiro passo aí? Registrar a denúncia em uma delegacia especializada. Se não, na sua cidade não tem a delegacia especializada, você vai procurar a DDM, que é a Delegacia da Mulher, né? Ou a delegacia de polícia mesmo, civil aí. Uma coisa muito, muito importante, né? Que as pessoas que vão estar com essa vítima é solicitar o atendimento médico, social e psicológico. Uma coisa que eu quero deixar aqui, registrar para vocês, gente, que é muito, muito triste quando a vítima vai fazer o exame no ML, né? Então, assim, precisa de um acolhimento, precisa ser tratada com dignidade, porque é mais uma violação do seu corpo, né? As meninas falam para mim, ai, doutora, eu não vou conseguir por conta disso, por conta daquilo. Claro que a gente tem profissionais ali por trás para fazer o exame, mas não é nada agradável, é difícil, né? Eu já tive com adolescentes para fazer, e assim, hora que sai, a gente tem que dar aquele abraço, né? A gente tem que acolher mesmo, é uma dor insuportável. Cláudia, até para deixar claro, né, para quem entrou aí e para quem tem dúvidas, quando iniciam esse processo, todas que denunciaram precisam fazer o exame de corpo de delito? Todo mundo? Não é. Até porque, assim, a gente tem casos como, né, depois a maior, ela sofreu na infância e ela vai depois numa maioridade, às vezes ela já está casada, enfim. Então, a gente não tem mais a materialidade que a gente fala, né? Mas, por exemplo, eu tive um caso de uma garota de 15 anos que sofreu o abuso e, assim, passou-se um tempo, não foi um tempo muito grande, mas quando a criança sofre o abuso, o estupro, o que seja, é muito importante essa questão do médico, porque ela vai tomar um coquetel por conta das doenças sexualmente transmissíveis, HIV, ela vai ter todo um tratamento. E, no caso, tem o período, né? Essa minha cliente, no caso, ela não pôde mais tomar o coquetel para o HIV, porque já tinha passado o tempo, né? Outra coisa também, às vezes fica marcas no corpo, né? Como os arranhões, hematomas e tal. Então, não deixar passar, porque isso é prova da materialidade do crime. Então, assim, é claro que, por exemplo, se teve uma penetração, uma conjunção carnal no ML, né, na hora do exame, vai se constatar. Mas tem outras questões que, às vezes, prova não só a questão do estupro, mas a questão do abuso. Porque a gente pode não ter um estupro, por exemplo, mas a gente pode ter um abuso sexual, né? Que, dependendo da idade, vai ser o estupro de vulnerável. Então, para quem está aqui e que talvez não entenda muito, né? Não é uma pessoa que já segue a gente, que já conhece esse assunto, qual que é a diferença aí do abuso, né, para o estupro que tu tá falando? Explica aí pra galera. É que todo
mundo pensa que, por exemplo, o estupro é só quando tem a conjunção carnal. Não. A gente tem o estupro de vulnerável, por exemplo, que não precisa ter a conjunção carnal, né? Tem que falar assim, tem que romper o ímen, tá? Essas coisas. Não, não é necessário. O menor de 14 anos, outra coisa, a pessoa incapacitada, a criança incapacitada, por exemplo, uma criança com uma deficiência, dependendo da deficiência, ela vai ser considerada totalmente incapaz. Então, ela é vulnerável mesmo que ela seja com 16, 17 anos, né? Porque o estupro de vulnerável é menores de 14 anos. A gente tem também, por exemplo, quando uma pessoa, e pasmem, eu já peguei caso de Boa Noite Cinderela entre adolescentes, tá? E aí a pessoa vai ser um estupro de vulnerável porque ela não tinha condições de responder ou de consentir, e aí a gente também fala do consentimento, criança, adolescente não consente, né? Ele não tem ainda maturidade para consentir, e a criança, adolescente, crianças principalmente, elas acham que o toque do pai, de um tio, às vezes é um carinho, ela confunde, e depois ela chega a uma idade e ela entende que aquilo é o abuso, né? Às vezes a gente falando numa palestra, ou ela assistindo alguma coisa, alguém, um adulto falando para ela, tá? Estupro, então, gente, quando a gente fala de estupro, não precisa ser o ato consumado, vamos dizer assim, tá? Pode ser um estupro só com um toque, só com outras situações. Por exemplo, a gente fala do beijo em crianças, né? Um beijo mais lascivo tal, e tudo mais, é um estupro de vulnerável. E quando isso é após os 16 anos, esse abuso maior, assim, no sentido de uma molestação, de algo, hoje a gente tem os crimes virtuais, né? Como que funciona isso? Aí não entra mais nessa categoria de estupro de vulnerável, se for acima de 16 anos, é isso? Não é que se ele tiver capacidade, assim, né, que a gente diz, ele não está dopado, ele não tem uma incapacidade para os atos assim, o que vai acontecer? Vai ser um estupro, não vai ser o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável ele tem uma pena maior, né, essa diferenciação. Agora, 16 anos, ele já pode, assim, pode ter um estupro, mas não é considerado o estupro de vulnerável, tá? Então, essa questão do atendimento médico, principalmente, porque assim, infelizmente é aquela coisa, não tem provas, né? A maioria das pessoas não querem denunciar, porque às vezes não teve a conjunção carnal, aí vai falar assim, eu vou chegar lá, vai ser só a minha palavra. Mas é como eu disse, às vezes tem hematomas, no ML eles conseguem detectar coisas minúsculas, porque eles são preparados para isso, né? Os médicos, os profissionais que estão lá são preparados para isso. Eu vi um caso que eles colocam, né, é tipo uma tarjinha, onde tem as situações, né, como uma perícia, né, criminal mesmo. E aí tira a foto. E são coisas que, às vezes, pra gente, a olho nu, é invisível, né? Então, Cláudia, até trazendo à luz, principalmente a lei que a gente está abordando, né? Eu quero deixar aqui meu boa noite para a Raquel, que entrou aí, né, do Infância Protegida, que estivemos ontem na live. Obrigada, minha linda, pela presença conosco. Eu não tenho essa caneca linda aí. Viu? Olha, Infância Protegida, doutora Cláudia Camargo. Inveja santa aqui. Sim, o que eu estava falando, né? Na questão de... me perdi, gente. Fui comentar, né? Da lei. Mas na questão da nossa lei, né? A lei que a gente estava falando aqui da Joana Maranhão. Se essa pessoa, por exemplo, tu falou que quando vai e tem alguma marca, vai fazer os exames. Por exemplo, tô fechando meus 37 anos, né? Que é a marca aí, 38 anos, para poder denunciar. Resolvi criar coragem no último ano. Esse é meu último ano de amparada pela lei. Vou fazer a denúncia. Não tem mais prova nenhuma no meu corpo, né? O abuso foi sofrido lá quando tinha 5, 6 anos. Enfim, como que é a procedência disso? Na questão legal, como que funciona? A minha palavra vale, assim como a gente diz para
crianças, que a palavra delas vale, né? E por isso a gente trabalha tanto nessa questão. Ontem até falamos que a gente tem pouquíssimas delegacias dentro do estado, né? Dentro do Brasil, especializadas para crianças e adolescentes, especializadas nessa área, e um número ainda menor de pessoas qualificadas para essa escuta protegida que está amparada na lei. Então, como que funciona para essa pessoa? Né? Tô no meu último ano de denúncia, resolvi abrir a boca, né? Essa pessoa aí talvez já esteja beirando os seus 60 anos. Como que funciona? Então, a palavra da vítima tem um peso, tá? Mas geralmente tem testemunhas, parece que não mais tem testemunhas, porque às vezes essa criança, né, na adolescência, contou para alguém que hoje é um adulto e que se lembra. A gente tem casos, às vezes, que a criança guardou alguma coisa, né? Não diria uma recordação, mas alguma coisa que marcou. A gente já teve isso, que a gente falava, nossa, mas que estranho, né? Como que guardou? Porque às vezes é alguma coisa que o próprio abusador deu, né? E naquele momento lá. Então, assim, existe sim. É mais difícil? Mas não é impossível, tá? Não é impossível. Existem outros meios de se provar. E aí tem a questão mesmo da gente ter a palavra da vítima. Como hoje a gente tem na Lei Maria da Penha, que não, a gente não precisa fazer prova, por exemplo, para pedir uma medida protetiva logo de início, né? É o que eu falei, a gente tem leis boas, mas a aplicabilidade dela é muito difícil, porque às vezes a gente precisa brigar lá na delegacia, dizer assim, olha, você tem que pedir a medida protetiva. E a medida protetiva vale nesses casos também, para criança e adolescente. E aí entra o nosso artigo lá do ECA, né, que diz que é dever de toda a sociedade, né, Cláudia? Então, por isso é importante essas lives. As pessoas perguntam, qual o retorno que vocês têm da live? Não sei. A gente não... um estudo, né, qualitativo nem quantitativo para ver, mas qual que é o nosso desejo, por que que a gente faz? Eu vou falar por mim, mas acredito que seja o desejo de todas do pessoal que se engaja nessa temática, é de poder ter informação, porque se a gente conseguir levantar mais uma pessoa dentro dessa live, né, já passou mais de 60 pessoas aqui, mais de 60 pessoas na nossa live. Então, assim, se uma dessas pessoas entenderem e falar assim, não, eu vou também me engajar nessa causa, eu quero fazer diferença, eu vou lutar, porque assim, não é só a doutora Cláudia que tem que ir na delegacia brigar, né? Não, a gente precisa de atores, e eu acho que essa hashtag aí que a Infância Protegida levantou esse ano, Somos Todos Protetores, ela vem para falar de fato aos nossos corações. Por quê? Porque se eu levantar mais um protetor, se mais uma pessoa da sociedade civil aí entender que tem voz, por quê? Porque o artigo lá do ECA diz que é dever de todos, é dever da sociedade, né? Então, eu, enquanto uma pessoa comum, eu tenho esse dever de proteger a infância, de poder ter voz. Então, a gente sempre fala que a omissão também é crime, eu saber desse crime, né? Que nem tu disseste antes. Tem pessoas que têm provas, tem pessoas que viram, alguém que ouviu, e meu Deus, e o que essa pessoa fez calada todo esse tempo? Às vezes eu me pergunto, né? Como assim sabia e não falou nada? Como assim não contou? E eu dentro da área da psicologia, né? Dentro dessa área de relações familiares, a gente vai abordar muito mais essa questão de segredos familiares. Por que a pessoa não disse, né? Às vezes a gente vai atender, por exemplo, a bailarina. Quando eu soube da situação da bailarina, eu descobri que a avó da bailarina, a mãe da bailarina havia passado por abuso, a avó da bailarina também. Então, meu Deus, uma reação de silêncio dentro das famílias, né? Então, a pessoa não contou e aí logo não protegeu. Porque no momento em que esse assunto vem à tona, o momento que a gente consegue falar dentro da casa, dentro das famílias, eu já estou orientando, né? Eu já estou dizendo, gente, aconteceu comigo e eu não quero que aconteça com ninguém. Então é importante, né, para a criança que às vezes essa criança foi orientada, essa criança foi ensinada que ninguém podia, mas também ficou com medo da reação dos pais, fica com medo da reação. Por quê? Porque são familiares que estão ali, o abusador é alguém muito próximo, então a gente precisa, de fato, trazer isso, né? E Tanise, também tem uma problemática, né? Que a criança se sente culpada.
porque o abusador fala que ela não vai ser ouvida e tal, e que ela provocou, e que ele vai falar alguma coisa, então ela fica com aquele medo, com aquela questão de culpa, né? Que vai matando por dentro e ela vai se segurando e não conta. Teve uma pergunta aqui, que inclusive é do Dr. Rodolfo, ele fala assim, quais seriam os maiores obstáculos encontrados na prática quando se trata de denúncia de vítimas? Então, se a gente faz uma denúncia anônima, eu, pelo menos, quando eu faço a denúncia anônima, eu gosto de acompanhar para ver se está tendo, se tá tendo efetividade naquela denúncia. Porque não adianta você denunciar e nada acontecer. Mas quando, por exemplo, vem uma cliente e a gente vai lá, pede para instaurar o inquérito, tudo, é difícil, e os obstáculos que a gente encontra, por exemplo, se ela não vai com uma advogada, e mesmo com uma advogada, às vezes o escrivão, a escrivã, ela tenta falar assim, a senhora tem certeza que a senhora quer fazer? Olha, mas é o seu parente, mas olha, é o seu filho, mas olha, é o seu marido, enfim, né? Independente de quem seja. E aí eu como advogada, falo assim, ela já falou que quer fazer, ela já falou que quer representar, né? Então a gente já sai lá da delegacia com o BO feito e com a representação também. Por quê? Se você falar assim, você tem 6 meses para voltar e representar, nesses 6 meses muita coisa pode acontecer e aí desmotivar a pessoa ou alguém ameaçar, enfim, amedrontar de todas as formas e ela desistir. Né? E aí a gente sempre fala assim, a gente respeita a decisão do cliente, mas tratando de criança e adolescente, não é uma decisão dela, né? É uma decisão de quem tem que proteger mesmo. A pessoa maior de idade, 30, 40 anos, a gente ainda vai até pensar assim, mas a gente ainda vai falar, olha, você deveria fazer, né? Isso vai te fazer bem, enfim. Você tem o seu direito, você tem que exercer esse direito, mas para você exercer esse direito, você tem que ter uma ação também, porque o judiciário não vai fazer por você. E aí acontece tudo isso. Então a gente tem uma dificuldade na denúncia. E também quando a gente denuncia, por exemplo, no Disque 100, a gente tem que acompanhar para ver se alguma autoridade deu andamento, se foram na casa, se foram a denúncia partiu da escola, se foram também, né? Tudo mais. Neste assunto, né, em referência ao Disque 100, para quem não sabe, o Disque 100 é o nosso maior canal de denúncias. A gente pode ligar, é um canal anônimo, eu não preciso me identificar, mas eu preciso identificar essa vítima e de como as pessoas vão chegar até ela. Quando a gente liga para o Disque 100, tu falou aí em acompanhar, eles vão nos dar um número de protocolo, como é que funciona? Tu já ligou, Cláudia, para o Disque 100? Tem número de protocolo, quando você... Aqui em Campinas a gente tinha um disque que era direto também, não tem mais, mas aí dava o protocolo, você acompanha, né? Ou às vezes assim, você já liga lá, fala, olha, denunciei um caso, queria saber como que tá o andamento. E assim, a gente dá uma de investigadores também, né? Porque daí a gente fica sondando a vítima lá para ver se apareceu alguém na casa. Às vezes até o conselho tutelar mesmo, se foi lá na casa. Porque se a gente não fizer isso, parece que não tem andamento, né? Parece que não adianta. Por isso que as pessoas não denunciam. Mas, gente, tem que denunciar. E casos mais graves não é só denunciar. Quando a criança está em perigo, que você verificar isso mesmo, ligar para 190. Aqui a gente tem um 153, que é a Guarda Municipal, que tem atendido também. Então, tem todos esses canais. Eu acho assim, a gente tem recursos e a gente precisa usá-los. Mas assim, falando um pouquinho agora lá da Lei 13.431, o que vai acontecer? Depois que passou pelo atendimento médico, social, psicológico, que ela vai continuar, claro, no psicológico principalmente, vai ser instaurado um inquérito policial. Esse inquérito policial é na delegacia que ele é instaurado, e que é feito todas as diligências para colher provas, para a oitiva de testemunhas e tudo mais, tá? Depois, dentro do processo, ele vai para o promotor, né? Que é o promotor que vai oferecer a denúncia, e aí vai ser instaurado o processo mesmo. O processo, quem é o autor do processo é a justiça, então é o promotor de justiça que vai dar andamento no processo. Eu, como advogada, posso atuar, por exemplo, e atuo em alguns casos, como assistente de acusação. É um processo criminal mesmo. E aí a gente atua como um assistente. Então eu posso, como assistente, pedir uma diligência, juntar uma prova, enfim,
fazer todo esse processo aí para ajudar o processo a andar e às vezes até cobrar, olha, o processo está parado, né? Vamos dar andamento tal e tudo mais. E aí, dentro desse processo, para criança e adolescente, uma coisa muito, muito interessante e que precisava mesmo também é a questão de um único depoimento. Então, isso é interessante. Por quê? É o que eu falei para você. Às vezes ela vai contar. Quando a gente tem uma vítima de estupro, ela conta no mínimo 5 vezes. Ela tem que contar no mínimo 5 vezes a história. Então ela tem que reviver aquilo. E são pessoas diferentes, são pessoas com humor diferente, são profissionais diferentes, são profissionais que não são profissionais, né? Que não atuam como profissionalmente mesmo. Às vezes que não têm a empatia, que não têm a humanidade de entender que ela foi vítima, porque eu já tive casos de vítimas que ele falou assim, olha a roupa que você tá, olha onde você tava, né? Então, assim, são todas essas questões, e às vezes com criança e adolescente isso acontece também, né? Então, a lei, ela garantiu a possibilidade do Ministério Público pedir essa escuta, que aí a gente tem a escuta protegida para criança e adolescente, e a especializada, porque vai ser feita por um profissional especializado, né? E ele tem que estar todo preparado mesmo, porque é um momento difícil para a vítima, e é só uma vez. E depois de tudo isso, o que vai acontecer? Vai vir a aprovação da sentença, né? E o que a gente espera que seja uma sentença condenatória. E também não é só uma sentença condenatória de uma pena, por exemplo, restritiva de direito. O que é uma pena restritiva de direito? É pagar a cesta básica, fazer serviço comunitário, às vezes usar uma tornozeleira, também cesta básica, enfim, essas penas. De não frequentar determinados lugares, né? Mas aí o que acontece, gente? O que eu vejo também, e a efetividade da pena, inclusive, só para vocês terem ideia, eu trabalhei, fiz estágio com meu professor de penal e na época a gente trabalhou num caso de crime passional. A pessoa cometeu o crime em 2009, ele foi julgado em 2015 e estava em liberdade todo esse período. Qual que é a efetividade dessa pena? Ainda que ele seja condenado e ainda que ele seja preso, porque não vai ser, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Então, assim, o que eu vejo que a gente precisa mudar é esse período entre a ocorrência do fato e a aplicação da pena, para que tenha efetividade. Porque se passar um tempo, se ela é criança e ela está na fase adulta, é uma coisa. Mas se o processo, que nem eu tenho um processo, às vezes, de criança, que já está há 2, 3 anos esperando ainda para ser julgado, né? E às vezes a mãe liga, doutora, e aí? Doutora, e aí? Não, a gente está indo, tal. Aí a gente mostra o processo, explica que o Poder Judiciário é assim, que eu tenho prazo, mas às vezes o juiz não, o promotor não. Enfim, é bem complicado essa situação. Mas a gente teve um grande avanço aí com a lei, né? E essa escuta, e toda essa temática aí que mudou também. E é importante a gente ressaltar, a gente está caminhando para o fim, né? A gente Exatamente. fica conversando horas, né? Imagina se junta todos esses protetores que a gente conhece, a gente passa a madrugada conversando. Mas assim, é interessante a gente trazer, de fato. Eu já fui em inúmeras escolas e um caso me chamou a atenção. Ano passado eu estive numa escola em Pernambuco e quando eu ministrei, né, sobre a questão de proteção, de prevenção, no final da palestra veio uma senhora que trabalhava na limpeza daquela escola. E ela veio chorando e disse para mim assim: nossa, que trabalho incrível. Pena que eu não tive isso quando eu era pequena, né? Porque eu também sou uma bailarina. Então, assim, aquilo é de cortar o coração, mas ao mesmo tempo a gente vê assim o quanto essas palestras, o quanto essa ida na escola, principalmente o que a gente pontuou lá no início da nossa live, ela é importante, né? Porque eu não estou só orientando as crianças, eu também estou despertando outras pessoas para terem um olhar atento. Eu também estou falando dos adultos que estão ali e por inúmeras vezes a gente vai se deparar com adultos dentro desses espaços escolares que passaram por abuso, que foram vítimas, né, que têm sequelas emocionais aí gravíssimas. Então, assim, o falar é importante, né? A gente usar a nossa voz. E que bom que as
como a Raquel e tantas outras pessoas que entraram aqui nessa live, nós somos protetores, mas nós erguemos a nossa voz, né, Cláudia, em favor dessas pessoas que não têm voz, e a gente luta, a nossa luta é para dar voz para essa criança, né? Então, são leis excelentes que nós temos no nosso país, eu costumo sempre dizer isso, o Brasil, ele é rico em várias questões, e ele é rico também em leis, mas falta pessoas. E não precisa ser advogado, não precisa ser uma psicóloga, não precisa, né, ter algum cargo político aí ou algum cargo de relevância. Nós precisamos ser pessoas com empatia, com amor ao próximo, que a gente possa lutar por isso, né? Então é importante a gente trazer isso à tona, né? Tem uma pessoa aí falando, existem pessoas como vocês que tentam proteger, mas infelizmente as famílias não protegem fazendo a denúncia. E aí vai entrar, né, no que a gente abordou muito na live de ontem com a Raquel, que é a questão da terceirização da família, da negligência familiar, infelizmente. Então, para essas famílias que a gente não consegue acessar, que a gente não consegue orientar a uma denúncia, fica essa lei Joana Maranhão, que quando essa criança fizer 18 anos, ela vai ter o direito a essa voz, a buscar, então, efetividade nesse caso. E é o que é muito triste. A gente gostaria que não precisasse dessa lei, né? Que todos os casos fossem realmente solucionados e atendidos, principalmente essas crianças, porque o que eu vejo assim, ó, esperar até 18 anos para denunciar significa que até 18 anos tu não teve nenhum apoio. Então, tu também não é acolhido até os 18 anos, tu não é ouvido até os 18 anos, tu não é tratado até os 18 anos. Então, ela é muito mais abrangente, né, do que dizer, não, com 18 anos eu posso denunciar, só que com 18 anos as minhas questões emocionais talvez já estejam, né, já tenham atingido o meu pior momento enquanto pessoa. Então, assim, abuso sexual deixa sequelas, o abuso sexual deixa marcas irreparáveis no psique dessa pessoa. Então, nós temos aí adultos que sofrem de vários transtornos psicológicos e emocionais, ansiedade, depressão, automutilação, enfim, tantas questões, né? Hoje a gente tem uma geração, né, Cláudia, de adolescentes, uma geração doente emocionalmente falando, e muitas delas sofrem abuso, e talvez não é esse abuso que a gente conhece, que é o abuso de toque, e muitas, por isso que a gente abordou, né, o que é abuso, o que é estupro, porque as pessoas têm dúvidas sobre isso. E Ô, Tanise, só te cortando, quando você fala, hoje a gente tem, inclusive, o estupro virtual, né? A gente não abordou aqui porque não era um tema, mas é uma coisa muito séria, que também deixa marcas. A gente tem casos de automutilação, ideias suicidas e até o suicídio por conta disso. Porque hoje é uma geração, e o professor Fábio falou com a gente na Câmara Municipal no dia 27, os nativos digitais, né, que a gente até comentou antes também, que é assim, eles vivem no mundo virtual, só que as consequências são reais. E aí a gente tem todo esse abuso aqui que a gente falou, também acontecendo aí nas redes sociais, e os pais estão assim, desatentos, achando que o filho está protegido dentro do quarto e por trás de uma tela de celular, numa plataforma de jogo e tudo mais, né? Então, mas isso também vale aqui para a lei, né, de sofrer, ainda que seja no mundo virtual, tem validade a lei aí para fazer essa denúncia também. Era isso que eu ia te perguntar. Essa lei abrange crimes virtuais. Abrange os crimes virtuais, né? Ótimo. Tem que. E tem que as famílias tal. Eu tenho casos que eu peço para tirar print, porque a mãe quer denunciar, quer apagar tudo. Eu falo, não, antes de apagar, vamos pegar essa prova, porque isso é prova, né? E aí a gente leva tudo para a autoridade. Bom, Tanise, eu quero só encerrar aqui, porque daqui um pouco vai baixar, para cada um de vocês que estão aí assistindo a gente, o que você tem a ver com isso? Com tudo isso que a gente falou. E aí eu quero deixar aqui para você essa reflexão. Todas as formas de violência, especialmente a sexual, afetam o crescimento saudável das nossas crianças e adolescentes. E se isso incide sobre o próprio país, cujo desenvolvimento não depende apenas da área econômica, mas também da área social e de direitos humanos, a gente tem uma Constituição Federal que deu
responsabilidade de todos garantir os direitos de meninas e meninos, porque meninos também sofrem abuso sexual. A gente tem a história dos heróis e meninos sofrem, e os meninos ficam mais calados ainda por conta dessa cultura que a gente tem, de que homem não chora e uma série de coisas. Ela deu essa responsabilidade, a Constituição traz lá que a responsabilidade é minha, é sua, é de todos nós e também é do Estado. E você faz parte disso, não se esqueça, você tem uma responsabilidade, ainda que não seja seu filho, ainda que não seja sua filha, essa criança, esse adolescente precisa de você. Cláudia, minha querida, estamos chegando ao fim, né? Então eu só tenho a agradecer, porque sempre muito aprendizado, cada live que a gente faz, cada colega que a gente escuta, assim, é imensurável o conhecimento que a gente adquire. E muito obrigada pela tua disponibilidade. Para Eu que quem esteve, agradeço. né, acompanhando essa live, nós teremos uma outra live que nós vamos falar sobre os crimes virtuais. Então, fique ligadinho aí e a gente em breve vai estar anunciando, vai ser mais um pouquinho pro fim do mês, mas todos os dias a gente vai ter live por aqui, né? Vários perfis fazendo live, porque estamos na campanha Maio Laranja. Então, a gente vai realmente discorrer sobre esses assuntos. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco, que acompanhou, que você possa enviar, essa live vai ficar salva, que a gente possa enviar para outras pessoas depois e, de fato, sermos todos protetores. Muito obrigada, doutora Cláudia, Eu que Deus que continue, agradeço. né, derramando sabedoria aí para que a gente possa seguir esse trabalho tão importante. E para quem não conhece o trabalho da doutora Cláudia, entra aí no perfil que é arroba... Cláudia Camargo, ADV. Aí, para quem não conhece o nosso trabalho, é @diversão em letras e @Tanise Stein. Gente, nós estamos à disposição no nosso chat aí, no inbox. Você pode mandar mensagem para a gente no privado, que a gente vai estar respondendo. E é uma honra poder servir. Deus abençoe a todos e uma excelente noite. Obrigada, Boa Cláudia. noite. Fiquem com Deus. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.